A partir do versículo 26 de Atos capítulo 8 diz assim: mas um anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai em direção ao sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, se ele é etíope, quer dizer que ele é da Etiópia, eunuco, mordomo-mor de Candace, a rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: fui levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado do seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aí água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se creres de todo o teu coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Leia só essa última frase comigo, por favor. E jubiloso continuou o seu caminho. Vamos lá? E jubiloso continuou o seu caminho. Amém. De novo? E jubiloso continuou o seu caminho. Amém. O eunuco de Candace, a rainha dos etíopes, ele seguiu o seu caminho jubiloso. O que é jubiloso? É feliz, é alegre. Ele ficou feliz, alegre, porque o que foi que causou esse júbilo nele? Foi o seu batismo. Ele foi batizado, e a partir do momento que ele foi batizado, ele sentiu um júbilo, uma alegria especial, uma alegria diferente, que fez ele seguir o seu caminho jubiloso. Há alguém aqui que ainda não foi batizado? Levanta a mão quem não foi batizado ainda. Amém. Leonardo, Eliane, Lucinho, você já foi, viu? Calma, desculpa. Me olhou assim, calma, Lucinho. Ei, vocês que não foram batizados ainda, não tem noção, último versículo, do que é esse júbilo depois do batismo. Eu me batizei no dia 12 de agosto de 1990. Milene não era nem sonhava em nascer. Leonardo muito menos. Lucinha, 90 já está nascida? Já, né? Então Chay também não. Ele já era nascido em 90? Já, né? Amém. O restante tudo já está nascido em 90, né? 1990 foi o dia do meu batismo, 12 de agosto. Irmãos, eu não esqueço ainda a alegria daquele dia. Tem 36 anos, mas eu não esqueço a alegria daquele dia. A alegria do batismo, né, Chay? É maravilhosa, né? Quando a gente desce as águas do batismo. E esse eunuco seguiu a jornada de vida dele com uma alegria renovada por ter sido batizado. O texto mostra claramente, dá em detalhes como foi esse dia. O eunuco tinha ido para Jerusalém para adorar. Esse eunuco morava onde? Os irmãos lembram? Na Etiópia.
Etiópia é um país da África, né? Ele saiu da África, lá da Etiópia, e foi até Jerusalém para adorar a Deus. E quando ele voltava, ele passou por uma estrada, e a Bíblia diz que o Espírito Santo diz para o evangelista Filipe, para o diácono Filipe, diz: olha, saia de onde você está, Filipe, levante-se e vá para a estrada que desce de Jerusalém para Gaza, e fique lá no lugar da estrada que está deserta. E ele foi, irmãos, ele obedeceu. Talvez alguns de nós tenhamos uma certa resistência: mas Senhor, eu vou para um lugar deserto, o que tem lá? Fazer o que lá? Uma estrada deserta, vou fazer o que lá? E ele foi, ele obedeceu e ficou lá nessa estrada deserta. De repente apareceu um carro, uma carruagem, e era exatamente onde estava esse eunuco, o etíope, mordomo, da rainha Candace, e ele era inclusive tesoureiro, né? Cuidava dos tesouros reais. E a Bíblia diz que o Espírito Santo disse para Filipe: Filipe, se aproxime desse carro. Ele se aproximou do carro, e quando ele se aproximou, ele ouviu que o eunuco estava no carro lendo o profeta Isaías. Ele então se aproximou e perguntou: você está entendendo o que você está lendo? O eunuco disse: como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Você pode me explicar? Sobe aqui. E ele subiu no carro e foi explicando sobre as Escrituras a partir do texto que o eunuco estava lendo. O eunuco estava lendo a profecia de Isaías, né, que fala sobre Jesus como ovelha muda que foi para o matador, e diante daqueles que o tosquia não abriu a sua boca. E o eunuco pergunta: vem cá, o profeta está falando de quem aqui? É dele próprio ou de outra pessoa? E o Filipe começou a explicar e disse que aquela pessoa de que ele estava falando era Jesus. E aí a viagem transcorre até que eles chegam a um lugar perto de uma água, e o eunuco faz a seguinte pergunta: eis aí a água, que impede que eu seja batizado? Qual é o empecilho para que eu seja batizado? Eu quero ser Jesus, eu confesso que Jesus é o meu Senhor. E aí o Filipe só pergunta: é lícito se você crê de todo o coração? E ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se você crê, então vamos lá. Desceram, foram para o batismo, e a Bíblia diz que depois disso o Espírito Santo arrebatou Filipe. Filipe foi embora, o eunuco seguiu o seu caminho regozijado, seguiu o seu caminho feliz por ter sido batizado. Chay, Vitor Chay, você segue hoje o seu caminho feliz, pode ser batizado. E eu quero lhe entregar aqui com muita alegria o certificado do seu batismo, tá? Você vai seguir o seu caminho jubiloso, feliz com o seu certificado. Aqui está escrito: certificado, batismo nas águas. Certificamos que Vitor Chay Almeida Mendes foi batizado nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme o mandamento do Senhor Jesus Cristo, escrito no Evangelho de Mateus 28:19, no dia 19 de abril de 2026, em cerimônia realizada na praia de Caxateres. IBTA, Igreja Batista Porta das Águas, pastor Mário Santos Silva, pastor presidente. Oh, glória! Amém, meu lindo. Então você tem um certificado de batismo. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Colocar na moldura, né? Colocar em casa. Pacto de batismo. Glória a Deus. Vamos ofertar? Graças a Deus. Vamos ofertar ao Senhor com alegria, porque Deus ama ao que dá com alegria. Oferta, dízimo é compromisso dos membros da igreja, compromisso com quem ama a obra de Deus e quer sustentá-la. Nós sempre falamos aqui, a igreja ela é sustentada com os membros da igreja sustentam a obra de Deus. O Senhor Jesus disse, o Senhor Deus falou no livro de Malaquias capítulo 10, capítulo 3, versículo 10: tragam todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. A casa deve ser mantida, e quem vai manter essa casa é os dízimos e as ofertas. Então oferte com alegria, oferte com amor, tá? O diácono Ananias vai estar distribuindo alguns envelopes. Se você quiser entregar com envelope, entregue com envelope. Se você quiser entregar através do QR Code, ele tem um QR Code. Oferte com amor, com alegria para a casa do Senhor. Seja o dizimista fiel, em nome de Jesus, que Deus te abençoe sempre. Vamos cantar? Neide, vamos cantar?
mandamentos permanecem em ti. E os teus ouvidos, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, és Deus de perto, e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Pode passar, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei que nunca morri. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Amém, graças a Deus. Amém. Quem quer a polícia Marinalva Reis vai orar nessa hora, pedindo a bênção do Senhor pela minha vida, pela palavra que será ministrada. Amém. Estamos ministrando